Olá, meu aluno, minha querida aluna. Estamos iniciando o nosso curso sobre ordem econômica, né, que é um título específico da Constituição Federal, que trata da regulação, né, da intervenção do Estado na atividade econômica. Bom, é um tema, né, esse tema, quando é cobrado em concurso público, ele acaba gerando muita confusão, porque, em regra, não é um tema que os candidatos se dedicam a estudar. Bom, e aí, para efeito, né, de realização de provas de concurso, independente de qual seja a banca, é interessante vocês conhecerem também a letra do texto constitucional. Então, estudar os dispositivos constitucionais que tratam, né, da ordem econômica e financeira é fundamental, né? Então, ler os artigos a partir do artigo 170 da Constituição Federal, artigo 192, isso é fundamental para que vocês possam desenvolver, né, uma boa prova que reproduza a letra da Constituição. Bom, mas é lógico que a gente não vai ficar aqui no nosso curso, a gente não vai ficar se debruçando sobre as normas que foram estabelecidas no texto constitucional. A gente vai falar sobre as teorias da ordem econômica, os princípios da ordem econômica, que podem ser cobrados na prova de vocês e que pode acabar causando erro, vocês perderem uma questão preciosa, né? Porque uma questão no concurso pode valer algumas dezenas, ou até mesmo, dependendo do caso, centenas de classificações. Então, a gente vai se dedicar a essas teorias que circundam o tema ordem econômica e não apenas, né, não somente a análise pura e estrita dos dispositivos constitucionais, tudo bem? Lógico que a gente vai analisar os dispositivos constitucionais também, mas a gente vai estudar toda a teoria, né, princípios constitucionais que regulam a atividade econômica, né, e regulam a intervenção do Estado na atividade econômica. Bom, então, meu nome é Leandro Santos, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, estou nesse cargo desde 2012, né, fui aprovado em concurso público em 7º lugar. Antes, eu ocupei outros cargos na administração pública, como de gestor governamental, né, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui do Estado do Rio de Janeiro, também por concurso público. Academicamente, né, na formação acadêmica, eu tenho mestrado em Economia e pós-graduação em Políticas Públicas, em Gestão de Organizações em Saúde. Bom, e em preparatórios para concursos públicos, a gente já atua desde 2007 na preparação de candidatos a concursos públicos, especificamente na área a concursos públicos de nível superior, né, para tribunais e área fiscal. Bom, dando início ao nosso bate-papo sobre ordem econômica, a gente precisa destacar o seguinte, que a forma de o Estado intervir na economia, né? Ou seja, intervir na produção de bens e serviços que serão entregues à sociedade, ela evoluiu ao longo da história da administração pública, né? Até porque, inicialmente, né, há aproximadamente um século, a teoria que prevalecia, a teoria econômica que prevalecia, ela era aquela que a doutrina denominou de modelo liberal. O modelo liberal, ele restringia a atuação do Estado, a função do Estado como provedor de bens e serviços que devem ser entregues às sociedades e como instituição com prerrogativa de intervenção na atividade econômica. Vou explicar melhor. Vamos lá. Pelo modelo do Estado liberal, né, o Estado ele não deveria intervir na liberdade privada. Ou, em outras palavras, a intervenção do Estado, né, nas atividades privadas, na liberdade privada do exercício de qualquer atividade econômica, era limitada. O Estado
não poderia, por exemplo, restringir, né, de forma como a gente tem hoje, a atuação do mercado. Hoje, por exemplo, a gente vê o Estado estabelecendo normas de comércio exterior, né, para a indústria, né? Há aproximadamente um século isso não existia. Há um século atrás isso não existia. O Estado, ele não regulava dessa forma, não havia uma intervenção do Estado na economia como a gente tem hoje, né? O Estado, na verdade, ele era proibido de intervir na atividade econômica. Essa intervenção era admitida somente em casos excepcionais. Por exemplo, defesa nacional. Defesa nacional e justiça são bens e serviços que só podem ser oferecidos pelo Estado. Então, nesse caso, ele deveria intervir, né, produzindo esses bens e serviços da sociedade. Já os demais bens e serviços, como por exemplo, energia, né, educação, saúde, né, transporte, né, produção de automóveis, esses bens e serviços deveriam ser oferecidos pela iniciativa privada com liberdade, sem a intervenção do Estado. A ideia era a seguinte, era que se o Estado, né, permitisse que a iniciativa privada produzisse bens e serviços de forma autônoma, de forma com uma certa liberdade, né, ele permitiria dessa forma que a economia atuasse de forma excelente, né? Que ocorresse, por exemplo, que em economia a gente chama de situação ótima da economia, ou seja, todos os recursos estariam empregados, né? Todas as pessoas estariam tendo acesso a bens e serviços, né? Isso por quê? Porque o mercado ele tem interesse de prover bens e serviços que sejam demandados pela sociedade. Exemplo, vamos lá. Imaginem um Estado que esteja sendo criado nesse momento, em que a economia está começando a se formar, né? E o Estado, né, o poder público, ele não intervém produzindo determinados bens e serviços. Então, serviço de transporte não é oferecido pelo Estado, serviço de saúde não é oferecido pelo Estado, serviço de educação não é oferecido pelo Estado, e por aí vai. Abastecimento de água não é fornecido pelo Estado. Mas a sociedade não demanda esses bens e serviços? Né? Então, naturalmente, algum membro da sociedade vai buscar instituir uma empresa, né? Enfim, pessoas vão se reunir para oferecer aquele bem ou para produzir ou para prestar determinado serviço aos demais cidadãos. Correto? E aí, por que essas pessoas vão se interessar em prover aquela sociedade desses bens e serviços? Porque esses bens e serviços são demandados, são procurados por essa sociedade e porque existe um potencial de lucro. Se essas pessoas explorarem aquela atividade, produzindo esses bens e serviços aqui, que são demandados pela sociedade, o potencial de lucro é enorme. Tudo bem? Então, nessa situação, essas pessoas irão sim, né, prover aquelas, vão se reunir para prover aquela sociedade desses bens e serviços. Bom, e o Estado, Leandro, como fica nessa situação? O Estado não vai prover a sociedade de bens e serviços? Não. O Estado vai deixar com o mercado determinados bens, a produção desses bens e serviços. Por quê? Porque exatamente aqueles serviços que são demandados pela sociedade e que representam o potencial de lucro, né, para as empresas e a indústria, eles irão produzir e oferecer esses bens e serviços à sociedade. E aí, nesse caso, para que eles produzam esses bens e serviços, eles vão gerar o quê? Emprego. Né? Essas famílias que demandam esses bens e serviços terão emprego, a empresa vai ter lucro, os bens e serviços que são demandados pelas pessoas, né, pela sociedade, elas vão encontrar, não vai ter escassez, né, de bens e serviços demandados pela sociedade, porque a economia vai se autorregular. Quando os bens e serviços, né,
estão sendo produzidos em excesso, por exemplo, a própria indústria vai reduzir a produção, de tal forma que aqueles produtos que são demandados, né, pela sociedade serão encontrados em número igual àqueles que são ofertados pelas empresas. Tudo bem? Então vai haver um equilíbrio, né, da atividade econômica e do mercado. Bom, e ao Estado? O Estado vai exercer uma atividade mínima. Ao Estado caberia somente o que a doutrina denomina de função alocativa. Função alocativa. Ah, mas o que é, Leandro, essa função econômica denominada função alocativa, né? Que a doutrina associa ao Estado. Segundo a função alocativa, o Estado só deveria prover à sociedade daqueles bens e serviços que não interessam ao mercado ou que a Constituição ou a legislação exija que seja produzido de forma direta pelo Estado. Então, a função alocativa é representada pela produção de bens e serviços que não interessam ao mercado ou são de produção exclusiva do Estado. Bom, então o que seria, né, essa função alocativa? Né? Pela função alocativa, o Estado deve produzir bens e serviços que não interessam ao mercado, ou ele vai produzir esses bens e serviços que a Constituição ou a lei exige, né, como sendo de produção, oferta compulsória por parte do próprio Estado. Né? Então, o Estado vai produzir aquele bem e serviço que a Constituição exige que ele produza, por exemplo, justiça, defesa nacional, diplomacia, né? E vai produzir aqueles bens e serviços que não interessam ao mercado. Em outras palavras, não interessa ao mercado porque, seja porque o investimento para produzir aquele bem ou serviço é muito elevado e o mercado, né, o particular, ele vai precisar de muito tempo para ter o retorno daquele investimento, ou ainda, né, seja porque o investimento na produção daquele bem ou serviço não vai trazer o lucro que o empresário deseja, né? O lucro que ele vai obter é baixo, então ele não se interessa em produzir aquele bem e serviço, tudo bem? Então, no modelo liberal, o que a gente tinha? A gente tinha, assim, o Estado produzindo poucos bens e serviços, né? Deixando toda a produção dos demais bens e serviços com a responsabilidade do mercado, e ao produzir esses bens e serviços, o mercado ele iria se autorregular. Todos os recursos estariam bem empregados e a economia ela estaria em equilíbrio, tudo bem? Numa situação ótima. Então prevalecia essa função alocativa. Bom, só que o modelo liberal ele acabou se esgotando e, em virtude disso, né, as funções econômicas do Estado acabaram sendo ampliadas em virtude desse esgotamento do modelo liberal. Como assim? Bom, ocorreram diversos fatores que contribuíram para que o modelo liberal se esgotasse, ou seja, ele atingisse, né, o seu ápice, né, vamos dizer assim. E aí, que eventos, né, foram esses que acabaram fazendo com que o modelo liberal se esgotasse e provocasse essa alteração no modelo, né, de intervenção do Estado na economia
e, consequentemente, das funções de governo. Bom, dentre esses fatores, né, dentre esses fatores econômicos, sociais e políticos, nós podemos elencar um movimento social, político, né, que ocorreu na Europa, que acabou fazendo com que o Estado produzisse outros tipos de bens e serviços. Bens e serviços esses que antes eram produzidos pela iniciativa privada. Esse movimento social e político ficou conhecido como Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social, né, Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social, ele foi um movimento social, político, né, que passou a exigir do Estado que ele produzisse determinados bens e serviços que pudessem garantir a toda a sociedade, né, um bem-estar mínimo. Ah, mas como assim, Leandro? Bom, esse movimento ele surgiu a partir das ideias iluministas, né, na França. Por quê? Pelo seguinte, porque com a livre concorrência, né, ou melhor, com o Estado liberal, né, com o modelo liberal, o mercado é quem vai produzir esses bens e serviços. O Estado ele vai exercer uma função limitada, correto? Só que quando o Estado produz esses bens e serviços, sob a ótica do modelo liberal, ou seja, poucos bens e serviços, deixando o mercado agir livremente, o mercado, ao oferecer determinados bens e serviços, como transporte, como educação, ele vai cobrar por esses bens e serviços. E ao cobrar por esses bens e serviços, ele vai excluir uma parcela muito grande da população que não tem condições de ter acesso a esses bens e serviços, ou seja, não tem condições de pagar pelo acesso a esses bens e serviços. Bom, essa exclusão de parcela da sociedade, né, do acesso a esses bens e serviços produzidos pelo Estado, acabou provocando essa alteração da função do Estado. Não, peraí. Poxa, se nós analisarmos o próprio conceito de Estado, nós teremos o seguinte, né? Que, segundo a melhor doutrina, o Estado é um povo que se assenta em um território, institui um governo soberano para a consecução dos seus interesses comuns, ou seja, para atendimento de determinada finalidade, né? Então, esse é o conceito de Estado. Mas, olha só, se o Estado é esse povo que se assenta em um território, institui um governo em busca dos interesses comuns de quem? Do povo? Pô, peraí. O Estado não pode permitir que parte desse povo, uma parcela desse povo, permaneça sem ter acesso a determinados bens e serviços, ou seja, sem ter determinados interesses garantidos. Em outras palavras, o modelo liberal, ele excluía, né, grande parte da sociedade do acesso a determinados bens, a determinados direitos, a determinados serviços que ele, o Estado, foi instituído com o fim de garantir. Então, a sociedade passou a exigir que o Estado garantisse que todas as pessoas, todos os cidadãos, pudessem ter acesso a esses bens e serviços. Ah, Leandro, pô, legal, muito bacana. E aí? Né? Bom, e aí é o seguinte, as economias, os estados, em especial na Europa, eles começaram a prover às sociedades desses bens e serviços que passaram a ser demandados pela sociedade do Estado. Esses bens e serviços que passaram a ser providos pelo Estado deram origem ao que a doutrina do direito constitucional denomina de direitos fundamentais
de segunda geração. São os chamados direitos sociais. Então, o Estado passou a prover, né, determinados bens e serviços como educação, saúde, assistência social, previdência social e por aí vai. Não existe, né, um rol taxativo do que seria, né, esses direitos sociais, né? Segurança, a gente pode incluir aqui, né, segurança. Não existe um rol taxativo do que seriam esses direitos sociais, porque o conceito de direito social, ele evolui, ele varia de uma sociedade para outra, né? Por exemplo, no Brasil, o direito à alimentação é um direito social reconhecido e que deve ser garantido pelo Estado, né? Então, esses conceitos variam, mas em regra seriam os direitos à educação, à saúde, à assistência social, à previdência social, à segurança. Pô, Leandro, então quer dizer que o Estado agora, ele não exerce mais a função alocativa, né? Ou seja, ele não vai apenas prover a sociedade daqueles bens e serviços que não são de interesse da iniciativa privada, ou ainda aqueles bens e serviços que a sociedade, né, exigiu por meio de lei ou de Constituição que fosse provido pelo Estado. Então não é só isso mais. Não é só isso mais. Agora, o Estado, ele vai ter que prover a sociedade desses bens e serviços, desses direitos sociais que a gente está lendo aqui, né? São esses direitos sociais que passam a ser oferecidos pelo Estado. E aí o Estado precisa de quê? Ele precisa se organizar economicamente para produzir esses bens e serviços e entregar à sociedade. Observem que até então esses bens, né, e serviços de assistência, de segurança, enfim, de saúde, eles eram providos pela iniciativa privada. Eles não eram, né, ou eles não existiam, ou eles não eram providos pela iniciativa privada. E o Estado passa a intervir naquela atividade que antes era oferecida pela iniciativa privada, ele passa a intervir produzindo esses bens e serviços, seja de forma direta, seja de forma indireta. Ah, mas como o Estado, Leandro, vai produzir esses bens e serviços? Né? Como ele vai oferecer serviços de educação, de saúde, de segurança? Bom, ele se utiliza agora, ele passa a se utilizar de uma outra função, né? Surge uma nova função do Estado, que é a função distributiva. O que é essa função distributiva? Pela função distributiva, o Estado se utiliza da arrecadação de tributos para devolver à sociedade, né, esses recursos na forma de bens e serviços, ou seja, ele se utiliza de uma política de distribuição de renda. Ele tributa as riquezas geradas naquela sociedade e distribui essas riquezas. Como distribui essas riquezas? Oferecendo bens e serviços que poderiam ser adquiridos com esses recursos. Que bens e serviços? Educação, saúde, assistência, previdência social, segurança. Aquelas pessoas que não teriam condições de ter acesso a esses bens e serviços. Tudo bem? Ah, Leandro, então quer dizer que agora a função distributiva substitui a função alocativa? Não, não é isso. A função distributiva não substituiu a função alocativa. A função distributiva, ela veio em acréscimo a uma nova função do Estado. Então agora a gente pode dizer que o Estado, ele tem que exercer duas atividades, né? Além da função alocativa, que era a função que era exercida até então unicamente pelo Estado, agora existe mais uma função, a função distributiva. Essa função distributiva, como a gente acabou de ver, se utiliza da tributação. A chamada tributação progressiva. Ou seja,
tributa, né, todas as pessoas, né, da sociedade, só que aquelas pessoas que apresentam uma riqueza maior vão contribuir com mais, e esses recursos serão utilizados no financiamento daqueles bens e serviços para garantir o provimento, né, de bens e serviços que são exigidos do Estado do bem-estar social. Tudo bem? Então, observem que o papel do Estado, de intervenção do Estado na economia, ele foi evoluindo. Além desse evento, né, político, social, né, que surgiu na Europa, no caso do Brasil, né, a função distributiva ela se evidenciou a partir do início da década de 20 do século passado. Isso por quê? Pelo seguinte, a função distributiva ela não teve na sociedade brasileira, na Constituição brasileira, um dispositivo específico que tratasse dos direitos sociais, tudo bem? Da forma como eles são consolidados e reconhecidos hoje como direitos sociais. Não havia. E aí, como esses direitos sociais e o estado do bem-estar social começou a se construir no país. Embora exista muita divergência doutrinária quanto à origem do estado do bem-estar social no Brasil, para efeito de provas de concurso público, a gente pode assinalar que o estado do bem-estar social, ou seja, a intervenção do Estado na sociedade para produzir bens e direitos que se refiram, né, aos direitos sociais, ocorreu a partir de 1923 com a denominada Lei Eloy Chaves. Essa Lei Eloy Chaves, ela instituiu o regime de previdência e assistência social no Brasil. Tudo bem? Então, os primeiros mecanismos de previdência, de prestação de serviços de saúde, de assistência social, eles se iniciaram no Brasil a partir de 1923 com a Lei Eloy Chaves. Mas, repito, essa forma de intervenção do Estado na economia não se deu por meio de dispositivo constitucional, ou seja, de uma emenda à Constituição. Tudo bem? Foi uma lei, né, uma norma infraconstitucional que instituiu e mesmo assim não se garantia a todas as pessoas, não. Somente para algumas categorias profissionais. Tudo bem? Para os marítimos, para os ferroviários e depois para outros profissionais. Somente. Não alcançava todas as pessoas. Tudo bem? Bom, então nós temos aí o desenvolvimento de duas funções do Estado. A função alocativa e a função distributiva. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as demais funções do Estado e a gente vai ver como essas funções, né, foram sendo reguladas não apenas na Constituição de 88, mas também nas demais constituições federais experimentadas aqui no Brasil. Muito obrigado, até o próximo bloco.